Bom, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 15, o versículo de número 26. O texto diz assim: E disse: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e se inclinar os teus ouvidos aos teus mandamentos, e se guardardes todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que eu pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Coloque a mão assim sobre a sua cabeça e diga comigo: o Senhor é o Deus que me sara. Agora coloque a mão no seu coração e deixa eu orar. Pai, no nome de Jesus, oramos pedindo a tua graça, a tua misericórdia e o seu favor sobre nós. Ó Deus, no nome de Jesus, através do poder da sua palavra, realiza milagres, curas e maravilhas em nosso meio. Através do poder da sua palavra, Pai, transforma a vida de pessoas que estão aqui e clamam por essa transformação. Eu peço que o Senhor use a minha vida e faça com que eu seja simplesmente um canal, um instrumento em tuas mãos, a transmitir a sua palavra, e que o nome de Jesus, somente o nome de Jesus seja glorificado. Nós oramos como igreja. Se você concorda, diga amém. Queridos, eu vejo aqui nesse texto que fica claro que Deus, Ele proporciona cura para os seus filhos, para aqueles que lhe servem. Esse texto que nós lemos, ele coloca que não há enfermidade sobre aqueles que são separados para Deus, para servir a Deus. E olhando esse texto, me veio uma pergunta que eu acredito que muitas pessoas devem fazer. Se Deus fala na sua palavra que não haverá sobre nós as mesmas enfermidades que estão sobre o Egito, se a palavra diz que Deus é o Senhor que nos sara, por que existem pessoas que servem a Deus e estão enfermas? Porque existem pessoas que estão na presença de Deus e ficam doentes. Por quê? Será que a Bíblia, quando fala a respeito de cura, ela não está falando a verdade? Irmãos, Deus me levou a um texto em Jeremias que foi um questionamento de um profeta a respeito disso também. Jeremias capítulo 8, versículo 21 e 22, olha o que o profeta ele diz: Eu estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, e eu ando de luto, pois o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade? Porventura não há médico? Porque pois não teve lugar a cura da filha do meu povo? Vou traduzir para você o que Jeremias está falando: se Deus é o Deus que cuida do seu povo, por que o povo está enfermo? Por que o povo está doente? Deus me deu 5 razões do porquê as pessoas, pessoas que servem a Deus, ficam enfermas e não são curadas. 5 razões. E aí eu quero, na introdução, compartilhar com você sobre essas 5 razões. Primeiro, as pessoas elas ficam enfermas e não são curadas, apesar de servirem a Deus, por permissão de Deus para um propósito específico. É Deus que permite, mas com um propósito específico. Não é permitir por permitir, existe um propósito por trás disso. Primeiro propósito que pode ser: Deus permite que pessoas fiquem enfermas
com o propósito de tratar a vida de algumas pessoas. Um exemplo bíblico disso é a vida do apóstolo Paulo e o espinho que ele levou na carne. Algumas pessoas discutem, estudiosos discutem qual foi o espinho que Paulo levou na carne. Falam diversas coisas e uma das coisas que falam é que era uma enfermidade. Eu prefiro acreditar, sou da linha de que o que Paulo tinha era uma enfermidade. E aí eu vou dizer o que Paulo diz no texto de 2 Coríntios 12, versículos 7 e 8. Ele diz o seguinte: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Veio um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse isso de mim. Então ele me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O próprio apóstolo Paulo diz que ele recebeu o espinho na carne para que ele não se gloriasse, porque o cara estava recebendo tanta revelação e sendo um instrumento tão poderoso de Deus, que tudo que Paulo estava fazendo, Deus abençoava, o cara crescendo, o cara expandindo muito mais do que todos os outros discípulos juntos. E aí Paulo fala: eu acredito que eu recebi um espinho na carne para eu não me ensoberbecer. Mesmo assim ele diz: eu fui pedir a Deus 3 vezes, eu fui orar 3 vezes, falar: Deus, me afasta disso, Deus, me livra disso. E aí ele diz que a resposta de Deus foi: Paulo, fica quieto, a minha graça te basta. Entenda o que eu estou querendo fazer. Existem pessoas que ficam enfermas para receber algum tratamento de Deus específico em alguma área. No caso de Paulo, eu acredito que foi para Paulo se manter humilde e quebrantado e não se ensoberbecer demais. Existem pessoas que ficam enfermas porque Deus quer tratar na sua vida talvez questão de orgulho. Já vi pessoas muito orgulhosas e muito soberbas, e aí depois de uma enfermidade a pessoa muda da água para o vinho, fica humilde. Talvez Deus queira tratar uma pessoa para poder fazer a pessoa se firmar na presença dele, porque existem pessoas que elas estão com um pé na igreja, outro pé no mundo. Uma hora está com Deus, outra hora não está com Deus. Uma hora está na presença, outra hora está fora da presença. E aí Deus permite uma enfermidade, e quando vem a enfermidade, a pessoa ela vai lá e ela se compromete com o Senhor, ela se firma com o Senhor. Um propósito específico. O segundo propósito que Deus pode querer nos tratar, o segundo propósito específico para que Deus permita a enfermidade se instalar, é para que a glória dele se manifeste na nossa vida. João capítulo 9 conta a história de um cego de nascença, aonde os discípulos, quando vão orar por esse cego, antes de orar eles perguntam para Jesus: mestre, esse homem ele está cego porque ele pecou ou os pais dele pecaram? Por que é que ele nasceu assim cego? O problema é com ele ou o problema é com os pais dele? Aí Jesus vira e fala: nem ele pecou e nem os pais dele. Ele tem essa enfermidade para que o nome de Deus seja glorificado através da vida dele. Então existem pessoas que ficam enfermas com o propósito específico de Deus glorificar o seu nome na vida dessa pessoa. Por exemplo, existem pessoas que elas, depois que elas ficaram enfermas e elas foram curadas milagrosamente por Deus, isso despertou e chamou a atenção da família inteira, de colegas, de vizinhos, de parentes, e muitas pessoas se voltaram para Jesus porque viram uma pessoa da sua família que estava literalmente enferma ser curada. Provavelmente você conhece histórias como essa que eu estou falando.
Então uma pessoa, ela fica enferma e Deus, ele encontra naquela pessoa uma oportunidade de, através da enfermidade, glorificar o nome dele. Não significa que a enfermidade é para a morte. A enfermidade, ela vem durante um tempo com um propósito específico. Deus pega aquela pessoa e glorifica o nome dele através da vida dessa pessoa. Esse é o primeiro motivo do porquê as pessoas ficam enfermas, apesar de servirem a Deus, mesmo servindo a Deus. Segundo motivo, por que as pessoas ficam enfermas? Deus me deu uma direção e ensinamento que as pessoas ficam enfermas por causa do seu relaxamento com a saúde. Você sabe, irmãos, Deus não é culpado pelas enfermidades de pessoas que nunca se preocuparam com a sua saúde, que nunca se preocuparam com a sua alimentação. E precisamos ficar atentos, queridos, que muito das enfermidades que se instalam hoje na vida das pessoas é fruto de uma má alimentação, de um péssimo cuidado com a saúde. Deus não tem nada a ver com isso. São pessoas que ficam enfermas e doentes porque elas não cuidam da sua saúde. E aí não tem... Nossa, por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Não é porque Deus permitiu, é porque você nunca cuidou da sua alimentação, da sua saúde. Como diz por aí, você sempre enfiou o pé na jaca. Não, deixa eu enfiar o pé na jaca. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Diga comigo: eu não me deixarei dominar por nada. Isso significa, toda coisa me é lícita. Eu posso comer uma picanha, diga aleluia, mas eu não vou ser dominado por ela, diga ô glória. Eu posso tomar um sorvete, mas eu não vou ser dominado por ele. Aí eu vou aproveitar aqui para poder dizer, querido, uma coisa que eu pego lá no pé lá das crianças lá. Pena, eu queria que tivesse todos eles aqui, devem estar lá embaixo. Porque já desde o primeiro ou segundo jejum na igreja que eu eliminei definitivamente refrigerante. Eu não tomo mais refrigerante. Tudo é lícito, você pode tomar, você não pode ser dominado por ele. Mas uma coisa que eu vou dizer para você, querido: às vezes eu chego em casa e eu fico apavorado quando eu vejo eles lá, compram escondido de mim, garrafa de Coca-Cola. Eu já vi uma vez um irmão falar: pastor, Coca-Cola é coisa do céu. Não é, irmão, é do inferno. Vou falar para você, de verdade. Pastor, Coca-Cola, uma Coca-Cola gelada. Irmão, isso é do inferno, eu estou falando para você, de verdade. E aí eu fico preocupado com aquilo, apavorado. Esses dias eu cheguei em casa lá, na parte da tarde, eu olhei na sala, estava Ana Beatriz, Bruninho e Esther, com um prato de brigadeiro de doce de leite e um com uma colher aqui. Eu falei: quem deu isso para vocês? Aí não aparece nunca quem deu, né? Alguém fala baixinho: minha mãe deixou. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu fico preocupado tanto com a minha saúde quanto com a saúde da minha família. E muita coisa hoje de enfermidade que está explodindo na vida das pessoas é fruto de uma alimentação péssima, ruim. Eu estou falando para você. E nós precisamos ficar atentos para isso. Porque senão as pessoas começam a ficar doentes, as pessoas começam a ficar enfermas. Ele fala: nossa, por que Deus permitiu isso? Não, não é porque Deus, você sempre enfiou o pé na jaca, e aí não tem como. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Digam amém. Terceiro motivo do porquê as pessoas ficam enfermas. Deixa eu só fazer uma observação aqui. 1 Coríntios 6,19 diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tem que cuidar bem dele, filho. Cuida bem. Fala para quem está do seu lado: cuida bem da sua casinha, porque você só tem ela. Cuida bem da sua casinha. Aliás, conforme diz o texto, ela não é só sua, ela é só sua e do Espírito Santo. Diga aleluia. Uma vez eu encontrei um irmão lá em Santarém,
E aí o pessoal estava falando, né, sobre isso daí, que nós somos templo do Espírito Santo e tal. Eu tinha um irmão bem cheinho, bem gordinho, falou assim: irmãos, todos vocês são templo do Espírito Santo, mas eu já sou uma catedral. Fala comigo, ai, ó, aí mandando até aleluia da catedral. Irmãos, terceiro motivo do porquê as pessoas ficam enfermas. Pessoas ficam enfermas por causa do pecado. Existem pecados, irmãos, que abrem portas para doenças e enfermidades. E existem pessoas que ficam enfermas porque elas não conseguem se livrar de certos pecados. Esses pecados abrem portas para doenças que se instalam e não saem. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, quando ele fala da ceia do Senhor, ele fala: olha, por causa disso que muitos de vocês estão ficando enfermos, porque vocês participam da mesa do Senhor, vocês comem do cálice e comem dignamente, e é por causa disso que tem um monte de doentes. Quando Paulo está falando isso, ele não está falando que é para a pessoa que está em pecado ela não cear porque ela vai ficar doente. Não é isso, tem gente que confunde. Acha, não é para eu ceiar porque eu estou mal. Não, o que Paulo está dizendo é: se conserta, meu filho, e ceia, porque senão você vai ficar doente. Não é para você não ceiar, é para você se consertar. E tem gente que acha, não, eu não vou cear porque se eu cear eu vou ficar doente. Não, você já está ficando doente porque você não se consertou. Muitas pessoas ficam enfermas por causa do pecado. A Bíblia conta uma história, eu poderia usar vários exemplos, mas isso é só a introdução da mensagem. Então, a Bíblia usa vários exemplos de que o pecado atraiu enfermidade. Um desses exemplos é desse cego. Quando os discípulos perguntaram quem foi que pecou, ele, os pais dele, já mostra que o pecado traz doença. Agora em Números capítulo 12, versículo 9 a 13, conta a respeito da doença de Miriam, serva de Deus, irmã de Moisés, menina boa. Só que um dia ela cometeu um pecado muito grave, que foi o pecado da rebeldia. E diz a Bíblia que quando Miriam ela cometeu o pecado da rebeldia, na hora a lepra se instalou na sua vida. A lepra não é um sentido figurado, não se usa apenas em um sentido figurado para rebeldia no coração. A lepra foi uma doença, fato, ela se instalou na vida de Miriam, ela ficou com um corpo completamente enfermo de lepra, por causa do pecado da rebeldia. Irmãos, eu vi, me ajuda algum obreiro com essa criança, por gentileza? Eu vi por diversas vezes pessoas que adquiriram enfermidades no seu corpo por causa da rebeldia. Uzias, que nós falamos aqui, ele se rebelou contra o sacerdote e ele recebeu uma enfermidade na hora. Existem outros pecados, pecados morais, pecados sexuais que atraem enfermidades. Quarto motivo, por que as pessoas ficam enfermas? As pessoas ficam enfermas por causa de mágoas e ressentimentos acumulados. Irmãos, o que eu vou dizer para você aqui não é apenas bíblico, isso daqui é comprovado cientificamente, que muitas das enfermidades que manifestam-se no corpo é fruto de pessoas que vão acumulando rancor, mágoa, amargura dentro de si.
A pessoa vai acumulando, e quando eu digo de acumular, não é da pessoa se explodir. Tem gente que fala assim: nossa, eu nunca vou ter esse problema, porque eu vivo explodindo, eu não guardo nada. Não, querido, é você acumular, de você não liberar perdão e estar com o seu coração leve. É isso que eu estou falando. A pessoa, ela vai acumulando uma mágoa, e isso se reflete, gente, isso se reflete em problemas do coração, isso se reflete, isso que você vai acumulando em problemas do sangue. Problema de diabetes não é só problema de má alimentação, vem acumulando coisas. Tumor, gente. A pessoa vai acumulando, que ela não liberou perdão, ela continua com o coração pesado, e ela vai acumulando uma coisa em cima da outra, e isso começa a se manifestar no corpo da pessoa, aquele acúmulo de amargura, de ressentimento, aquilo se manifesta no corpo em forma de tumor. É aí que surge câncer. Eu estou falando para você. E aí isso é um dos motivos porque as pessoas ficam enfermas. Quinto, existem pessoas que ficam enfermas. O quinto motivo, porque elas gostam de atrair a autopiedade em função da sua doença ou da sua enfermidade. O Evangelho de João, capítulo 5, quando conta a história do paralítico de Betesda, quando Jesus encontra aquele homem, pergunta para ele assim: ei, você aí quer ser curado hoje? Quer ser curado? Aí o paralítico fala: nossa, Jesus, você sabe, ninguém me ajuda, eu sou o pobre coitado desse poço aqui, ninguém me ajuda para nada. Olha, o anjo vem, eu sou o último aqui dessa história, ninguém me dá a mão. Jesus falou: eu não estou perguntando se alguém te ajuda, eu estou perguntando se você quer ser curado. Tem gente que gosta de atrair a autopiedade dos outros, e aí atrai enfermidade para a sua vida, porque se a pessoa ela tiver com enfermidade, os outros vão ter peninha dela e vão tratar ela com peninha. Tem gente que não é curado de doença e de enfermidade, porque gosta de usar a doença para atrair a atenção e a autopiedade dos outros. Então como é que Deus vai curar uma pessoa que ela gosta de ficar assim: oh, e aí, irmão, tá tudo bem? Ai, eu tô arrebentado, o diabo tá massacrando minha saúde, dou aqui, ai. Tá dizendo: tenha peninha de mim, por favor. Dá um pouco mais de atenção para mim. Irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que nenhum de nós não somos pobres coitados. Nós somos filhos de um Deus vivo, co-herdeiros de uma grande promessa, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E a Bíblia nos chama de mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, gente. Eu não posso ser pobre coitado. E ser pobre coitado às vezes é uma tentação, né? Às vezes, graças a Deus, mas há muito tempo, eu nem sei qual foi a última vez que eu tive uma febre, alguma coisa assim. De vez em quando eu tinha muito problema de garganta inflamada. Mas você ficar enfermo às vezes é uma tentação. Que aí a esposa vem: oi, meu mozinho, o que você quer? Ah, eu quero, ui, que gostoso, aleluia. Ela fala: não, senhor, não é isso que eu quero. Fala para quem está do seu lado: levanta a cabeça, meu irmão, e vamos embora. Esses são os 5 motivos porque as pessoas ficam enfermas, apesar de, mesmo estando na presença de Deus, melhor falar assim, mesmo estando na presença de Deus. Você entendeu o que eu disse aqui? Tudo bem, é só para você aprender o porquê. Agora o que eu quero falar é: pastor, tudo bem, eu já aprendi, eu não vou cometer mais isso. O fato é, eu estou precisando de uma cura de Deus em alguma área da minha vida, e agora eu vou falar para você quais os passos que você precisa dar para viver o milagre da cura. Quantos querem isso? Diga glória a Deus. Diga: eu vou receber a cura hoje.
ponto importante: se eu quero receber a cura da enfermidade, eu preciso saber que na mesma cruz que estava o perdão dos meus pecados, ali estava também a cura de todas as minhas doenças e enfermidades. Eu preciso estar convicto disso. 1 Pedro 2,24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados nós pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que esse texto está dizendo é: o mesmo Jesus que morreu na cruz para poder nos livrar do pecado, Ele morreu na cruz para poder nos livrar das doenças e das enfermidades. Eu tenho que saber disso. Eu tenho que estar com a mesma convicção que eu estou de salvação e de perdão de pecados. Eu preciso estar com essa convicção de cura de Deus na minha vida. Se você se sente perdoado pelos seus pecados, você entende: nossa, eu vacilo até hoje, mas eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você se sente perdoado pelos seus pecados, você precisa também se sentir curado de toda e qualquer doença ou enfermidade. Porque o mesmo preço pago pelo pecado foi o preço que pagou também a cura das doenças. Agora, se você sente um peso de pecado e você sente que você ainda está está na dívida, está acusado, provavelmente, se você não se sente perdoado pelos seus pecados, você não vai experimentar a cura. Se você não se sente perdoado pelos seus pecados, você não vai experimentar a cura. Nossa, pastor, falou tudo, é isso aí mesmo. Eu não me sinto perdoado pelos meus pecados. É preciso você entender que Jesus, Ele já pagou todo o preço na cruz do Calvário. Você não tem que ficar: nossa, pastor, mas eu vacilei, nossa, mas eu vacilo. Em nome de Jesus, que haja uma revelação sobre a sua mente. O preço todo já foi pago, a dívida toda já foi paga. Você não deve nada, eu não devo nada. Pastor, e a hora que o diabo vier acusar e dizer que eu sou pecador, que eu fiz e aconteci? Aí você pega a Bíblia e você esfrega na cara dele: todo o preço já foi pago. Aliás, eu ouvi uma pessoa fazer uma colocação muito interessante e eu gostei demais. Jesus não apenas pagou a nossa dívida, Jesus pagou e deixou crédito. É mais ou menos assim: você estava arrebentado, você arrebentado de dívida, devendo até o pescoço. Jesus vai lá no nosso credor e fala bem assim: olha, paga a dívida dele e ele ainda tem crédito. E aí o credor fala assim: é crédito. Aí você que está ali, que foi pago a dívida e ainda tem crédito, quanto é o crédito? Quanto que eu posso gastar? Jesus fala: o crédito é infinito. Você vai herdar na glória e morar no céu comigo. Aleluia. Para de se sentir pesado pelo seu pecado. Para de se sentir imperdoado. É imperdoável o que eu fiz. Eu não vou ter mais saída e mais jeito para mim. Irmãos, eu entendo que quando a gente fala sobre um assunto importante como esse, o ambiente, nós enfrentamos um ambiente de batalha, porque eu sei que pessoas aqui vão ser curadas instantaneamente nesse lugar. Eu preciso sentir esse perdão. Eu preciso sentir essa leveza na minha vida.
Segunda coisa que eu preciso fazer para receber a cura das doenças e enfermidades. Se eu quero receber cura de doença e de enfermidade, é preciso ser gerado dentro de meu coração uma grande expectativa pela cura. Eu preciso de ter essa expectativa. E o que é a expectativa? A expectativa, ela é a preparação interior para o milagre acontecer. É aquilo que começa a acontecer aqui do lado de dentro. Meu coração começa a palpitar mais forte. A minha oração, a minha respiração começa a ficar meio ofegante. E eu fico naquela meio que tremedeira, na expectativa de que alguma coisa boa e muito boa vai acontecer na minha vida logo, logo. E eu preciso ter essa expectativa. A Bíblia conta a história de pessoas que elas foram em busca de um milagre para cura e elas tiveram expectativa. Bartimeu, quando estava lá clamando, Jesus, filho de Davi, quando falaram que Jesus ia passar e ele começa a clamar, a expectativa já começou a brotar no coração dele. A mulher do fluxo de sangue, do texto de Marcos 5, quando falaram que Jesus ia passar, aquela mulher já começou a brotar uma expectativa no coração dela de que aquele dia era o dia da cura dela. A expectativa, ela faz a diferença. Eram muitas pessoas enfermas junto daquela mulher de Marcos 5, da mulher do fluxo de sangue, da mulher da grande hemorragia. Só ela foi curada porque a expectativa faz toda a diferença. No meio de uma igreja aqui onde tem 600, 700 pessoas, podem ter pessoas que estão com expectativa e pessoas que estão como se fosse um culto normal. A expectativa que você tem no seu coração faz a diferença para você experimentar a cura. Pastor, como é que é essa história de expectativa? Eu estava lembrando de quando eu fui comprar o meu primeiro carro, logo que nós casamos, eu e a Valéria pegamos naquela época, era aquele classificados específico do carro, nem sei se tem mais isso hoje, né? Tudo pela internet, quando alguém vai, mas era aquele bolão de carro, e aí ficávamos virando e circulava, um carro circulava outro, e aí era mais ou menos sexta ou sábado, e aí já ficávamos naquela expectativa para na segunda-feira, eu lembro, ir lá na agência para poder comprar o primeiro carro nosso que a gente ia comprar. Expectativa. Nossa, aí ela virava para mim e falava bem assim: nossa filho, você é muito ansioso, calma, você fica muito ansioso. E ela ansiosa, igualzinha eu. Mas irmãos, nem dormia direito, porque alguma coisa que era muito importante para mim, que eu estava desejando muito, eu sabia que estava prestes de acontecer. Eu lembro um outro dia que eu fiquei com uma expectativa muito grande, foi na inauguração desse prédio aqui, que foi a inauguração do prédio e o lançamento do nosso CD, da nossa equipe de louvor. Nossa, quando estava chegando 3 dias, 4 dias antes, parece que eu não dormia, eu só ficava sonhando, imaginando aquele primeiro culto, os irmãos louvando, e a igreja entrando, um monte de gente e tal. Que expectativa boa. A expectativa faz toda a diferença. É aquele anseio interior de alguma coisa muito boa vai acontecer, e vai acontecer agora. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Terceiro segredo, se eu quero experimentar a cura, eu preciso ter fé para experimentar a cura. Se eu quero ser curado, eu preciso ter fé. Fé para cura. Aí talvez você está aqui e fala assim: nossa pastor, agora já desandou tudo. Até então estava tudo legal. Agora você fala para fé, nossa, eu não tenho fé nenhuma. Fé para ser curado, misericórdia, pensei que fosse ser curado na fé do pastor. Olha, agora você falou que eu tenho que fé, nossa, já até desisti. Não, filho. A Bíblia diz que a fé que nós precisamos ter para receber qualquer milagre que seja até mesmo impossível aos olhos humanos, a fé que eu preciso ter é a fé do tamanho de um pequenino grão de mostarda. A fé que eu
precisa ter não é uma fé grande. Nossa, pastor, eu tenho que ter uma fé grande. Não, é uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Agora cutuca o irmão do lado e fala assim: nossa, isso é fácil para você. Essa fé você tem, meu filho. Do tamanho de um grão de mostarda. Cutuca quem não sabe, fala assim: fala sério, poxa, você não tem nem isso? Fala sério, meu. Pastor, mas o que é uma fé do tamanho de um grão de mostarda? A fé do tamanho de um grão de mostarda é simplesmente você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus veio em carne, viveu entre nós, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado à destra do Pai e intercedendo por nós todos os dias. Se você acredita que Jesus é o Filho de Deus, você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Simples assim. Se você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Vou dar um exemplo para você de como que isso é uma grande verdade. A Bíblia conta em Marcos capítulo 6 que Jesus foi fazer uma oração, um culto, tentar fazer alguns milagres na cidade de Nazaré, a sua cidade natal. E diz o texto que Jesus, ali ele foi orar e fez muito poucos milagres, quase nada. E sabe por que Jesus não fez milagres ali, de muitas curas ali em Nazaré? Diz o texto que ali Jesus falou: aqui um profeta não tem honra na sua própria casa. As pessoas olhavam ali para Jesus e falavam assim: sabe quem é esse aí? Esse daí é o filho de Maria e de José, o carpinteiro. Esse que está aí é o filho de Maria e José. Eles não olhavam Jesus como filho de Deus. E por isso, ali em Nazaré, Jesus não fez milagres. Não teve tanta cura de enfermidades, porque as pessoas não tinham a fé do tamanho de um grão de mostarda. A fé do tamanho de um grão de mostarda é eu acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Em um outro texto, Marcos capítulo 2, versículo de 5 a 11, conta a história de uma reunião que estava acontecendo em uma casa. E eu gosto muito de dizer que essa reunião que estava acontecendo era uma célula, e era bem possível que naquele dia estava acontecendo a visão do purê de batata naquele lugar, porque aquela casa estava lotada. Diga comigo, ô glória. A casa estava lotada, Jesus ali devia de estar compartilhando com eles a palavra e comendo e tal, e a casa estava lotada. Aí alguém olhou e falou assim: olha, lá naquela casa lá está tendo um negócio muito tremendo lá, e Jesus está lá. Vamos levar esse paralítico aqui para lá? Nossa, mas não tem como entrar, está lotado. Vamos ter uma ideia de entrar pelo telhado. E colocaram o paralítico para descer pelo telhado. Quando o paralítico desceu, Jesus fez uma pergunta para ele: vocês creem que eu posso curar ele? Cremos. Na mesma hora, o paralítico foi curado. Acreditaram. Você sabe, querido, que Marcos capítulo 5, versículo 34, a mulher do fluxo de sangue, ela soube que Jesus iria passar. E quando ela soube, ela colocou todas as suas energias, e ela já discerniu aqui: aquele que está passando, que todo mundo está falando, é Jesus, o Filho de Deus. E ela foi acreditando, até que ela enfrentou a multidão. Ela tocou nas vestes de Jesus, e diz a Bíblia, imediatamente ela foi curada. Quarto segredo para eu experimentar a cura. Quantos querem viver cura? Digam aleluia. Se eu quero experimentar a cura, eu preciso vencer os obstáculos na caminhada para a cura. Toda cura, ela tem uma caminhada. Escuta o que eu vou dizer para você: todo processo de cura tem uma caminhada.
Essa caminhada, ela tem obstáculos e eu preciso vencer. Eu vou te dar aqui o exemplo de várias pessoas que enfrentaram obstáculos. Um deles é esse paralítico. O paralítico precisou de se submeter aos 4 amigos para ser carregado na maca, para poder subir naquele telhado arriscado a cair, se machucar mais ainda e descer. Teve que enfrentar os obstáculos até a caminhada, até o lugar aonde ele iria experimentar a cura. A Bíblia conta que Naamã estava leproso, um homem leproso, que ele precisava de cura. E qual foi o obstáculo? Ele precisou de sair da Síria até a Samaria, viajar de uma cidade até a outra. E quando ele encontra o profeta ainda fala assim: não é só isso não, meu filho, você ainda tem que mergulhar 7 vezes aqui no Rio Jordão. Não é 1, nem 2, nem 3, nem 4, é 7 vezes. Quer obstáculos no meio da cura. A Bíblia conta também a história de um cego, aonde Jesus passou saliva, fez lama com saliva e passou no olho do cego. E o cego: amém, Jesus, glória a Deus, eu agora posso abrir os olhos e estou curado. Jesus: não, senhor, vai lá e se lava lá no lago de Siloé. Caminha até lá. Não, Jesus, agora. Não, vai lá lavar. Diga para quem está do seu lado: obstáculos no meio da cura. O cego podia dizer assim: nossa, está tranquilo aqui, por que não só botou a mão aqui e está curado? Vai lavar no lago de Siloé. Mas ir no lago de Siloé ainda é difícil, que eu ainda não estou enxergando, e vai ter barreira, como é que eu vou? Pois é, obstáculos no meio da cura. A mulher do fluxo de sangue, gente, ela encarou os obstáculos no meio da cura. Era uma multidão, a mulher debilitada, a mulher enfraquecida, a mulher enferma, mas ela decidiu colocar toda a sua energia para enfrentar todo o obstáculo na caminhada da cura, tocar em Jesus e viver o milagre. Pastor, qual pode ser o obstáculo para a minha cura? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Eu sei que o Espírito Santo, ele fala com você, e muita coisa que eu vou dizer aqui para você é simples. Eu vou colocar aqui exemplos, mas o seu obstáculo, o Espírito Santo vai falar com você aí, porque tem coisas que ele já está falando. Alguns obstáculos que podem estar impedindo você de experimentar a cura, e você tem que vencer. Primeiro obstáculo pode ser o obstáculo de um pecado que você tem que largar. Há muito tempo que você está servindo a Deus, mas esse pecado, ele continua fazendo parte da sua vida. Você não largou ele ainda. E aí o obstáculo pode ser: eu tenho que vencer esse mal. Segundo obstáculo, pode ser que o seu obstáculo seja você se envolver mais na obra de Deus e assumir o seu chamado. Você assumir o chamado que há muito tempo Deus está fazendo e se envolver, se aliançar com a igreja, se aliançar com a obra, abrir a porta da sua casa para fazer uma célula lá. Coisas que há muito tempo o Espírito Santo está falando ao seu coração e você foge. O seu obstáculo pode ser esse. Deus tirou você do mundo, Deus salvou você, Deus abençoou a sua vida e você não se envolveu com a obra, não assumiu o chamado de liderança, de cuidar de outras vidas. E aí o obstáculo que você precisa vencer é: Deus, eu vou pagar o preço, eu vou me envolver com a obra. Talvez o seu obstáculo possa ser você pedir perdão a alguém que você magoou, ou então liberar perdão para alguém que magoou você. Pode ser o seu obstáculo. Há muito tempo que você está com o coração travado, acumulando, e aí você vai precisar de pedir perdão para alguém, ou de liberar o seu coração para perdoar alguém que te magoou. Pode ser o seu obstáculo. Há muito tempo isso é um obstáculo. Outro obstáculo pode ser
você enfrentar a multidão, pagar o preço da renúncia, eliminar a vergonha e entregar a sua vida definitivamente a Jesus. Pode ser o obstáculo seu. O quinto segredo para eu viver a cura. Quantos querem viver a cura? Digam glória a Deus. Se eu quero viver a cura, eu preciso receber a oração com óleo de unção. Receber uma oração e unção com óleo. A Bíblia fala a importância de recebermos oração com óleo. Unção específica para cura. Marcos capítulo 6 versículo 13 diz: e expulsavam muitos demônios, os discípulos, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Tiago capítulo 5 versículo 14 e 15, olha o que diz: está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se ele houver cometido pecado, ser-lhe-ão seus pecados perdoados. Oração com óleo. Nós vamos fazer uma oração com óleo sobre a sua vida, e você aqui nesse lugar vai ser curado hoje em nome de Jesus. Nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia fala. Sexto e último para a gente terminar. Se eu quero experimentar a cura, eu preciso receber a cura. Bate no peito assim, diga receber. Agora abre assim, e testemunhar. De novo, bate aqui, receber e testemunhar. Irmão, isso aqui é um grande segredo. Isso aqui é um grande segredo. Tem gente que recebe, mas não testemunha, e a cura vai embora. Escuta o que eu estou falando para você. Tem gente que vem cheia de expectativa, e ela recebi a cura, oh glória a Deus. Aí ela vai para casa e ela não testemunha. Testemunhar é eu sacramentar, é eu selar. Quando uma pessoa entrega a vida dela para Jesus e nós falamos, olha, vem aqui na frente, a pessoa está testemunhando que ela recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e agora ela já está perdoada dos seus pecados. A pessoa, ela recebe a salvação mediante ao seu testemunho público de confissão em Jesus como Senhor da sua vida. A mesma coisa a cura da enfermidade, é quando eu manifesto um testemunho público: eu fui curado, eu fui curada, o sangue de Jesus, além de me perdoar, me curou. Você está entendendo isso, irmão? Não é apenas eu receber, eu tenho que receber e testemunhar. Essa mulher do fluxo de sangue, quando ela foi passando a multidão e ela tocou em Jesus, e Jesus falou: para tudo. Eu senti aqui que de mim saiu virtude, alguém me tocou. Na hora que ele falou, alguém tocou, a mulher gritou: eu! Senhor, 30 e poucos anos enferma, e eu vim aqui, olha, toquei nas suas vestes, sabe, Senhor, agora, imediatamente, eu fui curada. Foi isso que essa mulher fez. Ela recebeu e ela testemunhou. Quantos aqui querem receber cura? Digam amém. Por favor, fique de pé.